Você foi instrutora primeiro foi instrutora do Ateliê Livre no Palácio da Instrução. Palácio da Instrução, né? Quem eram os artistas que você recebeu? Quais foram os artistas que você recebeu no Palácio da Instrução que você se lembra assim? No início eu fiz bastante tela, fiz umas 50 telas para começar, né? Passei uma semana fazendo tela e apareceu lá o Adir com os desenhos, né? Mas foi na época que eu ia viajar. Eu falei, e agora? Tem esse trabalho desse menino que eu gostei, mas ele sumiu, né? Aí fiz uma carta para ele e logo ele apareceu lá com os trabalhos e começou a pintar no ateliê. Ele, o Gervani, Dilce Nestor, Nilce. E tinha um gurizinho pequeno que morava lá perto, ele ia lá, brincava um pouco, jogava bola e fazia uns desenhos interessantes de futebol. Mas aí tem um tempo que ele ficou uma época lá e depois ele não apareceu mais. Mas tinha várias pessoas que iam lá também, conversava, trocava ideias, né? Era assim um ponto de contato. Porque o ateliê era aberto, né? Era aberto. Quem quisesse podia chegar e desenhar, né? Entrar, trabalhar, pintar. Trabalhar, pintar. Né? E você instruía todas essas pessoas? A gente trabalhar no sentido, né? De conseguir que eles desenvolvessem aquele trabalho, né? Tem muitos que passaram por lá e depois conseguiram pegar algumas instruções e desenvolver o seu espaço, né? Desses artistas, você se lembra da chegada do Nilson Pimenta ao ateliê? Parece que o Nilson foi levado ao ateliê pelo Adir. O Nilson chegou lá e mostrou uns trabalhos dele, era uma obra assim bonita, um trabalho assim bruto, né? E aí eu achei interessante, falei, olha, Nilson, você tem que levar para Humberto ver, né? Aí ele fez, ele não chegou a frequentar assim, o ateliê, ele mostrava alguns trabalhos, mas não chegou a pintar lá. E quando o Alcides chegou, quem levou o Alcides? O Alcides apareceu lá, não sei quem que levou, né? Mas ele mostrou os trabalhos lá e as pessoas que frequentavam lá não entenderam o trabalho dele, né? Acho que é um trabalho assim muito moderno para a época. E começaram até a rir. E nessa época estava um jornalista lá, o Hélia, falou, olha, vocês estão rindo, mas o trabalho dele é melhor do que qualquer um de vocês. Ele ficou muito tempo no ateliê? Ele sempre ia lá. Não pintava lá, mas levava os trabalhos. Para mostrar para você, para mostrar, Aline, Roberto? Para mostrar. E como é que foi depois dessa transferência? Acabou o projeto, a parceria com o governo do estado, o ateliê no centro, o ateliê voltou a ser só na Universidade Federal, junto ao Museu de Arte e Cultura Popular. Como foi essa mudança? Não, é que eu fui... o Dorileu me convidou para ir para a universidade e eu me transferi para lá, né? Aí ficou o João Pedro de Arruda que ficou lá. No ateliê do centro? Continuou instruindo as pessoas no ateliê do centro, então funcionava um ateliê livre no centro, no Palácio da Instrução, sob a instrução de João Pedro Arruda, e o outro ateliê na universidade sob que eu fui para lá, que trabalhei com o Nilson lá, né? E aí você teve contato com toda aquela moçada do Pedregal, os meninos todos. Como é que foi esse contato com esses meninos que hoje são o Júlio César, Aleixo, tem essa turma lá, né? Sebastião Silva. Praticamente era do Pedregal, né? Sebastião falou que chegou no ateliê com 12 anos de idade, um menino. Tem um que trabalha na TV Centro-América, Adão. Bom desenhista, né? Aí já foi outro público, né? Uma nova geração. E também os universitários pouco participavam, né? A participação dos universitários era pouca? Era pequena. E o que você se lembra desses meninos, desses rapazes? Porque uma criança de 12 anos dentro de um ateliê de arte,
Eles se interessavam realmente, produziam, ouviam com atenção? Ouvia, sim. Ouviam? Uhum. Era difícil? Não. Não dava muito trabalho? Tinha o João Sebastião, que sempre dava cursos lá. Mas é assim, ele dava o curso, aí ele parava, né? Ele chegou a participar também. E depois o seu contato com o museu, no decorrer de todo esse tempo, com a Aline, com o Humberto, como é que era esse contato? Como é que esse contato é até hoje? É que não era bom contato, só que naquela época a gente tinha vários artistas de fora, né? Que vieram expor em Cuiabá. Que eles traziam para o museu. Importantes artistas, Cildo Meirelles, Rubens Gershman, Rubens Gershman, Rubem Valentim, Tunga também veio, né? Tunga, Takashi Fukushima, tinha uma muitas moçada pessoas, da fotografia, da pintura, da pintura. Valdir Sarubi. Veio também. Você se lembra de qual foi o seu contato com esses artistas? João Paris e Filho, que participou também, foi júri na primeira exposição que você de primeira já estava. Exposição, Qual que é a memória? O que você se recorda dessa primeira exposição, desse momento da primeira exposição dos artistas matogrossenses? Que foi em Campo Grande, né? Uhum. No Rádio Clube? Na Rádio Clube. Tinha um artista que é muito meu amigo, o Reginaldo Araújo, Flávio Taveira. Tem uma turma de Corumbá também, do professor Burgos. Jorapino e professor Burgos também. Tinha você? Tinha uns alunos, Tinha Aline. Tinha Aline. Adelaide Vieira. Adelaide também. Todo mundo expondo. Todo mundo. E aí qual foi o contato? Você lembra do contato com o Bardi, com o João Paris e Filho nessa época? Sim. O Bardi foi membro de júri, né? Ele adquiriu um trabalho meu. Nessa época ele comprou um trabalho seu? Comprou. Que era para o Chateaubriand. Mas eu não sei para onde que foi esse trabalho, né? Você se recorda como era esse trabalho? Era um garimpo, Batovi. E o museu? E o seu contato com o museu, suas exposições no museu, o lançamento do seu livro, o livro que ele escreveu sobre sua obra? O lançamento do livro demorou tanto tempo. Demorou, né? Você sabe que foi 7 anos para conseguir o patrocínio. E o livro escrito, esperando patrocínio. E o livro é lindo, né? É muito bem composto. A Aline caprichou mesmo, né? Muito bem escrito, inegável muito bem diagramado. O valor dela, né, nesse livro. E, Dalva, você estava contando do seu contato com Inês Corrêa da Costa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Pois é, a Inês, eu tive um contato com ela aqui em Cuiabá. Aí ela morava no palácio, né? Aí me convidou para ir lá, para conversar com ela. Ela me deu uns trabalhos, uns desenhos bonitos, aquarelas. Falou para mim que eu não precisava estudar, que eu devia só viajar e continuar pintando. Isso que ela me falou, né? Você foi para o Rio de Janeiro, para a Escola de Belas Artes, por intermédio dos Fernando Corrêa da Costa, por intermédio do governador? Como é que foi essa Foi ida? Intermédio de Filinto Milha. Filinto, que conseguiu a bolsa. Eu consegui uma bolsa. Eles faziam a campanha, meu pai tinha uma fazenda lá no Estibado, no interior, né? E eles passaram em campanha lá, né? Aí eu falei para ele que eu precisava de uma bolsa para estudar, né? Aí um dia eu estava pintando lá na beira do rio, naquela ponte antiga, né? E o Pedro Cian passou nessa hora lá, né? Falou, você pintando aqui, né? Achou bonito o trabalho, falou, me procure, eu tenho um pedido do Filinto Milha. Aí eu fui várias vezes lá no palácio, desse encontrava e não conseguia, né? Aí um dia Filinto Milha veio em Cuiabá, eu falei, eu vou falar com ele direto, né? Aí um monte de gente lá no hotel,
Eu fiz uma carta e falei, não vai ter tempo de eu explicar para ele o que é. Né? Aí, na hora que ele saiu, eu peguei e falei, era que ele era senador, né? O senhor, por favor, dá uma olhada nessa carta. Ele pôs no bolso. Aí ele leu a carta depois e respondeu. Uma pena que eu não guardei a carta. Falou que ia conseguir para mim. Aí consegui a bolsa. Ficou quanto tempo no Rio de Janeiro? Fiquei 3 anos e meio. Produziu muito? Aprendeu muita coisa? Eu produzi, sim, na Escola de Belas Artes. E aí de lá já voltou para o ateliê? Não, eu Teve voltei... um meio tempo, obviamente, não, teve a primeira exposição. Eu voltei lá para a fazenda, né? Fiquei 1 ano lá, meu pai tinha morrido. E daí eu resolvi vir para Cuiabá. Tinha fiz bastante trabalho lá na fazenda, né? Porque é um lugar assim, praticamente bonito, aquelas paisagens, né? Que dava inspiração. E naquela época eu já era interessada em problemas sociais. Um dos primeiros quadros que eu fiz lá foi um guri vendendo laranja, né? E desesperado, porque as laranjas descascadas já estavam dando mosca e ele com a mão no queixo triste, né? Aí eu fiz esse quadro, e esse quadro foi a filha do Fernando que comprou, uma Telu, não sei se... Filha do governador, Fernando Correia da Costa. Do ex-governador. Do ex-governador. Ela estava nos Estados Unidos e comprou esse trabalho, né? Foi um dos primeiros. Aí eu vim para Cuiabá e falei, vou fazer uma exposição. Falei com Lino, é um que mexia com esporte, né? Ele conseguiu um espaço ali no Cine Teatro, tem uma sala em cima, né? Aí conseguiu um espaço para mim lá. E eu estava difícil porque não tinha divulgação, né? Aí eu falei, ficava lá embaixo. A exposição aqui mostrava. Pegava cartaz, punha nos bares, né? Tinha um povo filmando de Campo Grande, como que chama o filme? Acidentes Paralelos Trágicos. Eu convidei os artistas para ir lá, né? Foi. E a primeira pessoa que me deu assim foi o Alves de Oliveira, pôs no rádio, e o Papazian, a primeira pessoa que escreveu no jornal sobre a exposição, né?